identificaram, também é falha nossa. E esse é o nosso jeito. O que é o nosso jeito? É olhar para dentro, é ver onde a gente pode melhorar, é saber que a gente pode evoluir e que nós somos os nossos concorrentes. Não adianta eu querer olhar o que o outro faz. Se eu simplesmente me dedicar a entregar o que eu me proponho na essência, acreditem, eu vou vencer. Para quem já trabalhou direto, sabe, quando eu fazia gestão direta de lojas, eu sempre dizia, eu nunca olhei meta, mas eu sempre tracei uma batalha individual com cada cliente. E a minha batalha era fazer a reabilitação. Eu não sou comercial, nunca fui uma grande vendedora, mas eu sempre tive um compromisso muito grande com a satisfação de todos os meus pacientes. E até hoje tenho com a satisfação de todos que vocês atendem. Tanto que quando alguma coisa encrespa, eu também me envolvo nas análises dos casos, e vocês sabem porque às vezes eu me meto em alguns e-mails. E, obviamente, eu acabo muitas vezes falando em nome da empresa e falando do trabalho que a gente faz. Então, inicialmente, eu quero deixar claro aqui que meu objetivo hoje não é ser ruim, mas ser comunicar na essência. Vamos falar a verdade hoje, porque a gente é um time de elite. E um time de elite, ele só ganha se ele traça estratégias certeiras e se ele vai para a ação preparado. Então, eu não posso simplesmente falar de um futuro sem olhar quais os pontos de melhoria que a gente tem. Então, não interpretem isso como uma crítica, porque isso daqui é simplesmente o aperfeiçoamento desse time para que aqueles números lá cada vez melhorem mais. Estamos de acordo? Estamos ok com essa reflexão? Estão todos abertos para ver coisas que doem? Todos abertos a evoluir? Peço desculpas para quem não é do front, mas o core business é a reabilitação auditiva, então eu vou ter que focar nisso neste momento, mas acreditem, mesmo quem não está ali tem um papel muito importante. Então, vamos lá. A gente é uma excelente equipe, não tenho dúvida que a gente é, não tenho dúvida. Nessa fusão, o que eu mais vi foi trabalho em equipe, gente se ajudando, gente chorando junto, a outra pensando em pedir demissão, não vai, porque juntas a gente é mais forte. A gente é sensacional, realmente. Em termos de equipe, nós somos demais. Mas a gente está sem coesão. Tudo que eu vou mostrar aqui, não levem, eu não sou assim. Tem muitas pessoas que não fazem, e eu acredito que isso que eu peguei aqui não foi proposital. Às vezes, no meio dessa fusão, no meio desse monte de conflito, que a gente tem que tomar decisões rápidas, é normal a gente inverter o nosso foco. E ficar tão desesperado que o mundo está tão difícil, eu tenho que entregar um resultado, que eu me esqueço do básico. E é esse o meu papel hoje aqui. Trazer para a reflexão do que vai nos manter com diferencial de mercado e que eu garanto para vocês vai trazer o crescimento da Comunicare daqui para frente. Então, assim, primeira coisa que eu fiz foi olhar a pesquisa de satisfação dos nossos clientes. O que acontece? Alguns de nós está agindo exatamente conforme a nossa cultura. Está focando na reabilitação auditiva, está verificando o benefício do aparelho, está valorizando as queixas dos pacientes e está tendo a venda como consequência de um processo. Outros não estão assim, tá? E é por isso que eu vou trazer para reflexão. E quem não estiver aqui, não se preocupe, eu não estou nem preocupada quem é. Eu tenho certeza que tem capacidade de se alinhar. Senão, não estaria aqui. Tenham essa certeza, tá? E o que a gente quer? De uma equipe que escolheu ficar aqui dentro, que quer trabalhar aqui dentro. É uma equipe que vai encantar o cliente. E aí entra os administrativos também. Quando o cliente entrar na loja, é aquele diferencial, é aquele sorriso, é a pessoa perdida que não sabe nem se usa a marca da nossa loja, mas para a gente não interessa. A gente tem que encantar, a gente tem que pedir para sentar, a gente pega o cadastro, a gente pergunta se já conhecia, se não conhecia. Quer saber? Não me interessa se comprou comigo, com a parceira, ou se usa outra marca. No momento que entrou dentro da Comunicare, essa pessoa tem que se sentir acolhida. Eu tenho recebido tanta reclamação de mau atendimento, gente. Cuidem o que vocês estão priorizando. Não é o relatório para o financeiro, não é a resposta para a logística. É o sorriso e o encantamento do cliente que entra na loja. Não vai ter relatório para o financeiro se não tiver cliente feliz. Não vai ter aparelho para a logística mandar se não tem paciente para testar. E isso
é responsabilidade de todos nós. Então, o encantamento de cliente faz parte de quem atua no front da Comunicare. Reabilitação auditiva é uma responsabilidade nossa. Nós, quando escolhemos trabalhar na Comunicare, assumimos que a gente vai fazer reabilitação auditiva e que a gente não vai vender simplesmente aparelho auditivo. Tá? Excelência em atendimento, que são os nossos valores, honestidade nos processos, que é aquilo que o Daniel colocou, falar a verdade. Olha, aconteceu um problema aqui na unidade, seu aparelho acabou ficando parado, atrasou a ida para o laboratório. Agora não crie mistérios no motoboy que perdeu. A mentira tem perna curta, é um dos nossos valores. Sejam honestos com vocês e com os nossos clientes também. E uma coisa principal, que é o que eu mais vi, ou que eu não vi nessas nossas análises, o compromisso com a solução do problema do paciente. Quando uma pessoa decide que vai entrar num centro auditivo, vocês têm que ter consciência que é uma decisão muito forte, porque a pessoa quase internaliza que está surda. E nos dias de hoje, ainda, infelizmente, problema auditivo é visto como algo pejorativo. Então, a pessoa fez todo o movimento de entrar para a reabilitação, e aí, de repente, se depara com um profissional que não valoriza a queixa, ou que quer me convencer que aquela coisa que está ruim vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai. A verdade é que não vai. E, infelizmente, eu estou vendo muito paciente ligar para o call center dizendo que está muito insatisfeito. E, às vezes, isso não é gripe. Isso é alergia mesmo desse ar frio. E, às vezes, é simplesmente valorizar a queixa do paciente. Então, como é que eu valorizo? É simplesmente chegar e dizer, não, vamos ver. Ah, não, é que eu estou sentindo abafado. Ah, não, isso o senhor vai acostumar, é porque agora o senhor está usando. Não, não vai acostumar, gente. A gente sabe que não vai acostumar. Nós somos fonoaudiólogos. Se eu fosse vendedor, até poderia dizer isso. Mas é imoral eu dizer isso para um paciente. Eu tenho que assumir o compromisso de mudar a vida das pessoas e resolver os problemas deles. Entender que esse paciente vai ser meu para sempre. É como disse a Marcela. Se esse paciente não se sentir bem acolhido, se esse paciente não sentir que o problema dele resolveu, ele não vai indicar o outro. Então, essa pergunta da indicação é o termômetro também do nível de satisfação do atendimento de vocês. E eu quero separar duas questões aqui, que uma é o atendimento e o outro é a solução do problema. O que muitas vezes eu vejo, pessoas que encantam os pacientes, mas que não resolvem os problemas deles. E isso não serve. A gente precisa encantar e a gente precisa resolver. Senão esse paciente também não vai ficar satisfeito. E resolver não é não ter um paciente reclamando. Resolver é verificar com dados. É verificar se o paciente realmente tem condições de escuta. E eu preciso de mais água. E orientar sobre as limitações da perda auditiva dele. Sabe por quê? Porque se eu simplesmente fizer uma venda com uma limitação e eu não disser para o paciente, ele vai achar que foi enganado. E aí eu vou estar ferindo o meu valor de honestidade. Pode parecer balela, pode parecer que eu estou batendo molhado, mas eu não estou. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês. Será que isso é óbvio? Se a gente é fonoaudiólogo, se a gente não é vendedor, e se a gente está nessa empresa que a gente concorda com a cultura, será que é tão óbvio isso, tudo que eu estou falando? Não é. Eu trouxe esse caso para quem não é técnico, eu explico. Esse caso é real. Infelizmente é da Comunicare. E aqui é uma verificação. Ai, eu desliguei alguma coisa aqui. É uma verificação do ganho do paciente. Tá ruim de ler, mas sabe o que diz ali? Zero. Zero. Vocês acreditam que esse paciente comprou? E aí eu pergunto para vocês, eu reabilitei esse paciente? Eu fiz a coisa mais grotesca que eu poderia ter feito.
Eu vendi um produto e mostrei que esse produto não funciona. É nosso. Essa paciente deve ter sido minha paciente, porque ela é nossa cliente há 16 anos. E a primeira fono era eu. Então, ela deve ter sido minha. Ela recebeu uma ligação de qualidade e ela disse que testou 2 modelos, mas que, mesmo sendo cliente há 16 anos, adorar a Comunicare, ela vai tentar na concorrência porque não ficou bom. Ligação de qualidade. E ela disse que o valor não seria impeditivo para a compra. Será que a gente realmente perde por preço? É uma reflexão que eu trago. Ou será que a gente não está entregando o benefício desejado? E depois de 16 anos, essa mulher provavelmente usa um Intrasom ou um Phonak da 10 gerações atrás, que era o que eu vendia na época. É impossível um Signia ou um Videx ser pior do que ela tem na orelha. Mesmo que ela tenha trocado, na verdade, se eu não me engano, ela usa um Cará. Mas pensem do que ela já vem vindo. É muita diferença. E essa paciente é nossa. E é de agora. Isso aqui é um ganho de inserção, para quem não sabe, são curvas de ganho, para a gente ver se o aparelho está dando o ganho prescrito. Olha que lindo esse exame, eu não sei qual é o ganho. Não sei. Isso aqui está lá na ficha do paciente. Não sei que benefício é. E aí eu venho para a reflexão de algumas verdades que na época que eu visitava, as unidades da Videx diziam assim, que era a imagem que as meninas tinham, dizia assim, diz que a Comunicare é cheia de protocolos, a Comunicare é cheia de processos. Se a gente fizer um exame e não ler o resultado, é processo chato. Se eu entender que isso é uma verificação e uma responsabilidade técnica, eu vou entender o porquê do uso do protocolo. Então, assim, a gente pode dizer que não fez o ganho porque o aparelho estava com problema, a gente pode dizer que não fez o ganho porque não tinha tempo, a gente pode achar inúmeras desculpas, mas, na verdade, isso é uma falha ética. E a pergunta que eu quero que vocês reflitam é, se esse consultório fosse de vocês, vocês fariam isso? Porque eu não estou falando de venda, gente. Eu estou falando de compromisso, de entrega, de responsabilidade sobre o paciente. E é isso que eu quero que vocês internalizem quando vocês estiverem com o paciente. Quando diz lá que a gente tem que verificar o aparelho e todas as unidades têm pelo menos ganho funcional, a maioria já está com ganho de inserção, é minha responsabilidade, enquanto fonoaudióloga, saber mexer e fazer com que funcione. Não é da pessoa lá do equipamento, não é da minha gestora, é minha. Eu tenho que atender um paciente, eu tenho que saber se eu vou deixar esse paciente bem ou não. Isso é minha responsabilidade. E aí, se eu não conseguir resolver, eu vou buscar o meu gestor, e se não for, eu vou subir até a gente resolver. Mas tudo que a gente trabalha no BEC é para fazer condições para vocês trabalharem. Então, eu não posso que vocês olhem para um protocolo, para mim, dói, eu vou dizer de verdade, não é hipocrisia, dói quando eu vejo isso. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo que a gente faz todo o investimento em treinamento, que a gente explica e que eu pego um documento que diz nada, ou que diz tudo errado. E que um paciente comprou, gente. Ou que não comprou, ou que ele nos abandonou, porque ninguém, ou aquelas pessoas que ele teve o azar de pegar, naquele momento não estavam tão comprometidas com a entrega. Então, o que eu acho que a gente precisa ter é senso de responsabilidade. Se o meu ganho de inserção não está funcionando, está com problema, uso funcional. Não deixar o paciente sair sem verificar o benefício. Como é que vocês argumentam com o paciente? Como é que vocês se diferenciam? A gente tem uma empresa aqui em Porto Alegre, muito, muito antiga, que eu já peguei protetização de rolha de cera deles. E eles sempre, os pacientes, quando eu atendi, eles diziam assim, sabe que eu fui lá? E daí ele me perguntava, e aí, seu fulano, o senhor está me ouvindo bem? Ai, que maravilha, ia para trás, ia para frente. E aqui a senhora está me botando na cabine, a senhora está vendo, olha aqui o que eu ouvia, nossa, quanta diferença. Vocês acham que um paciente que passa por nós e não é feita a verificação, ele vê qualquer diferença nossa em relação a essa empresa?
Não, gente. Não precisa ser fono para fazer isso.